Você já ouviu o zumbido que corta a noite? Um som que não explica, como se o próprio ar estivesse em chamas. No coração do Pará e do Maranhão, onde a escuridão engole os campos e a floresta guarda segredos mais antigos que o tempo, existe uma lenda. Uma criatura que não é humana, mas também não é um monstro. Uma cabeça flamejante voando sob o céu estrelado. Ela é chamada Cumacanga. Seus olhos queimam mais que o fogo e seu grito pode gelar sua alma. Esta não é uma história para os fracos. Hoje vamos mergulhar na lenda da Cumacanga, uma das histórias mais assustadoras do folclore brasileiro. Prepare-se para descobrir o que espreita nas noites de sexta-feira e por que até os mais corajosos tremem ao ouvir seu nome. Há séculos, nas vilas ribeirinhas do Pará e do Maranhão, onde o rio encontra a floresta e o céu parece tocar a terra, os mais velhos contam uma história que faz até os mais corajosos hesitarem antes de sair à noite. É a lenda da Cumacanga, uma figura que paira entre o mundo dos vivos e o dos espíritos, temida por todos que conhecem seu nome. Nas noites quentes, quando o vento sopra baixo e o silêncio toma conta, dizem que é possível sentir sua presença, como um calor que não explica, um aviso de que algo sobrenatural está por perto. Tudo começou com Maria, uma jovem cuja beleza era falada em todas as vilas ao longo do rio Tocantins. Seus olhos castanhos brilhavam como o sol refletido na água, e sua voz era tão doce que acalmava até os corações mais inquietos. Mas Maria cometeu um erro que selaria seu destino. Ela se apaixonou por um padre, um homem que havia jurado sua vida a Deus. Esse amor proibido, escondido nas sombras da igreja e nos encontros secretos à beira do rio, era um desafio às leis da vila e aos costumes de uma época que não perdoava tais transgressões. Quando o segredo foi descoberto, a vila entrou em polvorosa. Os moradores, guiados por uma mistura de medo e indignação, exigiram justiça, mas não foi a justiça dos homens que caiu sobre Maria. Um pajé, guardião das tradições indígenas e conhecedor dos mistérios da floresta, viu no pecado dela uma afronta aos espíritos que protegiam a terra. Ele realizou um ritual sob a luz de uma lua cheia, invocando uma maldição que ecoaria por gerações. Maria foi condenada a uma sina aterradora. Toda sexta-feira, à meia-noite, sua cabeça se desprende do corpo, envolta em chamas brilhantes e vaga pelos campos e florestas como uma bola de fogo que corta a escuridão, buscando redenção ou vingança. Os relatos dizem que a Cumacanga, como Maria passou a ser chamada, não é apenas uma visão assustadora. Seus olhos, ardendo mais intensos que o próprio fogo, têm o poder de paralisar qualquer um que ouse encará-los, como se sugassem a alma de quem a desafia. Seu riso, um grito que mistura angústia e fúria, ecoa pelas matas, fazendo os pássaros fugirem e os cães uivarem de medo. Alguns contam que Maria era a 7ª filha de uma família, um detalhe que, no folclore brasileiro, marca alguém para o sobrenatural, como se o destino já a tivesse escolhido antes mesmo de seu nascimento. Outras versões da lenda sugerem que a maldição foi um castigo não apenas pelo amor proibido, mas por Maria ter desafiado as regras de uma sociedade rígida, onde as mulheres eram julgadas com mais severidade. A Cumacanga, então, tornou-se um símbolo do preço do pecado, mas também da força de uma mulher que, mesmo amaldiçoada, continua a assombrar os vivos com sua presença flamejante. Em cidades como Bragança e São Luís, os moradores ainda contam histórias de noites em que viram a cabeça de fogo voando baixo, incendiando o capim seco e deixando um rastro de cinzas. Uma história antiga fala de um caçador chamado Manuel, que em uma sexta-feira fatídica decidiu ignorar os avisos e saiu para caçar nas matas próximas à vila. Ele viu a Cumacanga, seus olhos ardentes fixos nele, e tentou correr. No dia seguinte encontraram apenas seu chapéu, queimado, no meio do campo.
Até hoje, nas noites de sexta-feira, as portas das casas são trancadas, as janelas bem fechadas, e as famílias rezam para que a Cumacanga passe sem notá-los, porque ninguém quer cruzar o caminho da cabeça flamejante que carrega o peso de uma maldição eterna. Em 2025, a cidade de Bragança, no Pará, ainda carrega o peso da lenda da Cumacanga. Suas ruas estreitas e casas de taipa parecem sussurrar histórias antigas, e os moradores evitam falar alto sobre a cabeça flamejante, como se o próprio nome pudesse invocá-la. Foi nesse cenário que 4 universitários chegaram, cheios de entusiasmo e câmeras nas mãos, prontos para gravar um documentário que prometia desvendar as lendas do norte do Brasil. Lívia, a roteirista, sonhava com um projeto que viralizaria nas redes. João, o cinegrafista, era cético e achava que tudo não passava de superstição. Beatriz, a pesquisadora, tinha um fascínio por folclore, mas mantinha um pé no racional. E Rafael, o editor, só queria imagens impactantes para o canal deles. Eles ouviram falar da Cumacanga, mas para eles era apenas uma história colorida para atrair cliques. Os moradores de Bragança não escondiam o medo. Uma senhora de olhos cansados, Dona Rosa, puxou Lívia de lado enquanto eles compravam mantimentos. Ela segurou o braço da jovem com força e disse que ninguém deveria entrar na mata à noite, especialmente numa sexta-feira. Nunca olhem nos olhos da Cumacanga, ela alertou, porque aqueles que o fazem nunca voltam os mesmos. João, ouvindo a conversa, riu alto e disse que precisava de provas, não de contos de avó. Lívia, embora incomodada, ignorou o aviso, convencida de que o documentário seria um sucesso. Naquela tarde, eles traçaram o plano. Acampar na mata onde, segundo os relatos, a Cumacanga aparecia com mais frequência, um lugar chamado Campo do Fogo, onde o capim seco parecia sempre marcado por cinzas. O sol já havia se posto quando os 4 chegaram ao local. A mata era densa, com árvores que pareciam se curvar sobre eles, e o ar estava pesado, como se a floresta soubesse que não pertenciam ali. Eles montaram o acampamento, armaram tripés para as câmeras e ligaram o drone de Rafael para capturar imagens aéreas. Enquanto riam e gravavam brincadeiras, Beatriz notou algo estranho. O vento havia parado e o silêncio era absoluto, sem o canto dos grilos ou o farfalhar das folhas. Ela mencionou isso, mas João apenas brincou, dizendo que era o cenário perfeito para um filme de terror. Por volta das 11 da noite, o drone voltou com imagens que fizeram Rafael franzir a testa. Entre as árvores havia uma luz piscando, como uma chama que não deveria estar ali. À meia-noite, o clima mudou. Um calor inexplicável tomou conta do acampamento, como se o chão estivesse aquecendo sob seus pés. As lanternas começaram a piscar e o rádio que usavam para se comunicar emitia estática misturada com sons que pareciam sussurros. Lívia, revisando as câmeras, congelou ao ver uma das gravações. A imagem mostrava uma esfera de fogo flutuando a poucos metros do acampamento, com o contorno inconfundível de uma cabeça humana, olhos brilhantes e um sorriso grotesco. Ela chamou os outros, mas antes que pudessem processar, um zumbido baixo, quase como um enxame, ecoou ao redor deles, vindo de todas as direções. O coração de Beatriz disparou e ela sussurrou que era a Cumacanga. João, sempre desafiador, pegou uma lanterna e gritou para a escuridão, exigindo que o monstro se mostrasse. Foi um erro fatal. O zumbido cresceu e a Cumacanga apareceu, sua cabeça flamejante pairando a poucos metros do chão. Seus cabelos eram feitos de chamas dançantes e seus olhos, 2 brasas ardentes, fixaram-se em João. Ele caiu de joelhos paralisado, como se o fogo estivesse queimando sua mente. Lívia tentou puxá-lo, mas o grito da Cumacanga, um som que misturava riso e lamento, fez o grupo correr em pânico. As câmeras caíram, o drone foi derrubado e o acampamento ficou em caos enquanto galhos secos pegavam fogo ao redor. A corrida pela mata era desesperada.
A Cumacanga os seguia, sua luz iluminando o caminho com um brilho infernal, incendiando o capim e as árvores ao passar. Beatriz, tentando manter a calma, lembrou-se de um detalhe dos relatos que havia lido. Uma agulha virgem, um objeto simples, podia deter a Cumacanga como uma oferenda para apaziguar sua fúria. Rafael, tremendo, vasculhou sua mochila e encontrou uma agulha de costura que carregava por acaso. Ele a jogou em direção à criatura, gritando para que parasse. A cabeça flamejante hesitou, como se atraída pelo objeto, e sua luz diminuiu por um instante, dando ao grupo uma chance de escapar. Lívia, Beatriz e João correram, tropeçando em raízes e se arranhando nos espinhos, enquanto o zumbido da Cumacanga parecia persegui-los. Rafael, porém, não conseguiu acompanhar. Ele ficou para trás, e seus gritos ecoaram pela mata, abafados pelo som do fogo. O grupo não parou, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Horas depois, exaustos e feridos, eles chegaram à estrada que levava de volta a Bragança ao amanhecer. O sol nascia, mas o horror do que tinham vivido os marcaria para sempre. Eles sabiam que haviam escapado por pouco, mas também sentiam que a Cumacanga não havia terminado com eles. O amanhecer em Bragança trouxe alívio para Lívia, Beatriz e João, mas não paz. Os três universitários, agora abalados e com olhares vazios, sentaram-se na pousada onde estavam hospedados, incapazes de explicar o que haviam enfrentado na mata. Suas roupas estavam rasgadas, seus rostos marcados por arranhões, e o silêncio entre eles era tão pesado quanto a noite que haviam deixado para trás. A perda de Rafael pesava como uma sombra. Eles não tinham coragem de voltar ao campo do fogo para procurá-lo. E o que restava de suas câmeras, recuperadas na estrada, mostrava apenas imagens borradas e sons distorcidos, como se a Cumacanga tivesse apagado qualquer prova de sua existência. Naquela manhã, enquanto tentavam organizar seus pensamentos, uma batida leve na porta da pousada os fez estremecer. Uma mulher desconhecida, de pele pálida e cabelos negros, que cobriam parcialmente o rosto, estava lá. Ela pediu com uma voz calma, quase hipnótica, que devolvessem a agulha que haviam usado na mata. Lívia, segurando a mochila de Rafael onde a agulha ainda estava, sentiu um calafrio. Os olhos da mulher tinham um brilho avermelhado, quase imperceptível, mas que lembrava os olhos flamejantes da Cumacanga. Beatriz, tremendo, perguntou quem ela era, mas a mulher apenas sorriu. Um sorriso que ecoava o riso sobrenatural que haviam ouvido na noite anterior. Sem escolha, Lívia entregou a agulha, e a mulher desapareceu tão rápido quanto havia chegado, como se nunca tivesse estado ali. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. João, que havia encarado a Cumacanga diretamente, começou a mudar. Ele mal falava, passava horas olhando para o vazio, e à noite, Lívia notava que seus olhos pareciam brilhar com um tom vermelho, como se algo dentro dele estivesse queimando. Beatriz tentou convencer o grupo a voltar para casa, mas João recusava, dizendo que sentia a mata chamando por ele. Uma semana após o incidente, ele sumiu. A pousada estava vazia quando Lívia e Beatriz acordaram, e a única pista era uma marca de cinzas na porta do quarto, como se algo quente tivesse passado por ali. Os moradores, ao saberem da história, balançaram a cabeça e murmuraram que João havia sido marcado pela Cumacanga, destinado a vagar como um servo dela, guiando outras almas para a cabeça flamejante. Lívia e Beatriz finalmente deixaram Bragança, mas a lenda as seguiu. Lívia, agora de volta à sua cidade, não conseguia dormir. Toda sexta-feira, ela ouvia um zumbido baixo, como o som da Cumacanga, vindo de fora de sua janela. Suas poucas gravações do documentário, que ela revisava obsessivamente, mostravam vultos que não estavam lá quando foram filmadas, silhuetas de fogo que pareciam observá-la. Beatriz, por sua vez, começou a ter pesadelos com a mulher da pousada que aparecia em seus sonhos segurando a agulha e rindo com a voz da Cumacanga.
Elas nunca mais falaram sobre o documentário e o canal que planejavam lançar ficou abandonado, como se o próprio projeto estivesse amaldiçoado. Os moradores de Bragança dizem que a Cumacanga não perdoa quem cruza seu caminho. Aqueles que olham nos seus olhos carregam um pedaço da maldição, uma marca que não explica, mas que os liga à criatura para sempre. Lívia e Beatriz aprenderam isso da pior forma e, em seus corações, sabiam que a cabeça flamejante ainda estava lá fora, voando pelos campos, esperando a próxima sexta-feira para encontrar novas vítimas. A lenda para elas não era mais uma história. Era uma verdade que queimava tão intensamente quanto os olhos da Cumacanga. A lenda da Cumacanga não é apenas uma história para assustar crianças nas noites escuras do Pará e do Maranhão. Ela carrega o peso de séculos de medos, crenças e tradições que moldaram as comunidades ribeirinhas do norte do Brasil. Por que essa figura, uma cabeça flamejante que corta os campos, continua a aterrorizar gerações? A resposta está no que ela representa. A Cumacanga é mais do que um monstro. Ela é um espelho dos temores humanos, um lembrete de que algumas linhas, sejam elas morais ou espirituais, não devem ser cruzadas. Sua história, enraizada em um amor proibido e em uma maldição implacável, reflete a tensão entre o desejo individual e as regras de uma sociedade que, no passado, julgava com severidade. No folclore brasileiro, a Cumacanga não está sozinha. Ela compartilha traços com outras figuras que personificam o castigo divino ou a vingança da natureza. O boitatá, uma serpente de fogo que protege as florestas, também usa o fogo como arma, queimando aqueles que desrespeitam a mata. A mula sem cabeça, outra mulher amaldiçoada por um amor ilícito, galopa pelas noites, seu relincho ecoando como um grito de dor. Essas lendas, incluindo a da Cumacanga, nascem de uma cultura que via o sobrenatural como uma extensão do mundo real, onde os espíritos da floresta e as leis da igreja caminhavam lado a lado. A cabeça flamejante de Maria, voando na escuridão, é um símbolo dessa fusão, um aviso de que o equilíbrio entre o humano e o divino deve ser respeitado. Mas há algo único na Cumacanga que a torna especialmente assustadora. Sua transformação, que acontece toda sexta-feira à meia-noite, está ligada a um dia carregado de simbolismo cristão, o dia da Paixão de Cristo. Esse detalhe sugere que a maldição de Maria é mais do que um castigo local. É uma punição que ecoa os pecados que a igreja condenava com fervor. Ainda assim, a lenda humaniza Maria. Ela não é apenas uma criatura maligna. Ela foi uma mulher apaixonada, talvez uma vítima das circunstâncias, cujo erro a condenou a uma eternidade de sofrimento. Essa dualidade entre monstro e vítima faz com que os ouvintes da lenda sintam medo, mas também uma ponta de compaixão, como se Maria, mesmo em chamas, ainda buscasse redenção. Nas comunidades de cidades como Bragança e São Luís, a Cumacanga continua viva não apenas nas histórias, mas nas práticas do dia a dia. Muitas famílias, especialmente as mais tradicionais, mantêm o costume de deixar agulhas virgens em pequenos altares, uma oferenda para apaziguar a criatura e manter suas casas seguras. Nas noites de sexta-feira, as ruas ficam vazias e o som de rezas sussurradas escapa pelas janelas fechadas. Esses rituais mostram que a lenda não é apenas uma relíquia do passado. Ela molda o presente, influenciando como as pessoas vivem e como enxergam o mundo ao seu redor. Para os moradores, a Cumacanga é tão real quanto o rio que corta suas terras. O poder da lenda está em sua capacidade de se reinventar. Mesmo em 2025, em um mundo de tecnologia e ceticismo, a história da Cumacanga ainda causa arrepios. Ela nos lembra que o medo é universal e que a floresta, com seus segredos e sombras, sempre terá o poder de nos fazer sentir pequenos. A Cumacanga vive porque o folclore vive.
alimentado pelas vozes que contam suas histórias, pelos olhos que buscam o céu nas noites de sexta-feira e pelo silêncio respeitoso de quem sabe que algumas coisas são melhor deixadas intocadas. Maria, a mulher por trás da maldição, pode estar condenada, mas sua lenda é imortal, queimando tão intensamente quanto os olhos que assombram os campos do norte. A Cumacanga não é apenas uma história contada ao redor das fogueiras nas vilas do Pará e do Maranhão. Ela é um aviso gravado na memória de quem vive sob o céu escuro do norte do Brasil. Um lembrete de que algumas forças não devem ser desafiadas. Seja ela um espírito vingativo, uma alma condenada pelo peso de um amor proibido, ou apenas o eco de uma lenda que ganhou vida própria, a Cumacanga continua a assombrar as noites de sexta-feira. Sua cabeça flamejante, com olhos que queimam como brasas e um grito que atravessa a alma, é mais do que um conto de terror. É uma presença que os moradores de Bragança e São Luís sentem, mesmo que não vejam, um calor que sobe do chão e um zumbido que corta o silêncio. Para aqueles que ouvem sua história, como Lívia e Beatriz, a Cumacanga deixou cicatrizes que o tempo não apaga. Elas aprenderam que olhar nos olhos dela é carregar um fardo, uma marca que sussurra nas noites mais escuras. A lenda diz que ninguém escapa totalmente da Cumacanga. Mesmo quem foge, como os universitários que desafiaram a mata, leva consigo um pedaço da maldição, um medo que se instala no peito e nunca vai embora. E João, perdido para a floresta, talvez agora seja parte do ciclo, um servo da cabeça flamejante, condenado a atrair outros para o mesmo destino. Então, se você algum dia estiver em uma cidade pequena do Pará, onde o rio murmura segredos e a floresta guarda mistérios, preste atenção. Quando a sexta-feira chegar e a meia-noite se aproximar, evite os campos abertos e as matas escuras. Não olhe para o céu se ouvir um zumbido estranho, como chamas dançando no ar. E, acima de tudo, nunca, jamais encare os olhos da Cumacanga. Porque, no fim, a lenda não é sobre Maria ou sua maldição. É sobre o que acontece quando você desafia o desconhecido e descobre que ele está olhando de volta. Se a história da Cumacanga fez seu coração acelerar e seus olhos procurarem sombras na escuridão, então você sentiu o poder do folclore brasileiro. A cabeça flamejante que corta os céus do Pará e do Maranhão não é só uma lenda. Ela é um convite para mergulhar nas histórias que nos assustam, mas também nos conectam com nossas raízes. Gostou de conhecer o terror da Cumacanga? Então mostre seu apoio deixando um like agora mesmo e se inscrevendo no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de arrepiar. Queremos saber de você. Já ouviu falar da Cumacanga antes? Talvez tenha crescido com avós, contando essa lenda, ou conhece outra história assustadora da sua região. Deixe seu relato nos comentários, porque cada história compartilhada mantém o folclore vivo. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que uma nova lenda ganhar vida aqui. Até a próxima, mas cuidado ao andar por campos abertos numa sexta-feira à noite. A Cumacanga pode estar observando.